quem amamos nunca morre, apenas parte antes de nós, né? Então, nossos corações, quem amamos, não são enterrados. Eu nunca enterrei meu pai, nem meu irmão, nem minha irmã, nem minha mãe. Eles estão até hoje no meu coração. Estão aqui, lembranças, ok? Lembranças boas, né? Às vezes, o que também, gente, muitas vezes deixa as pessoas um pouco comprometidas com a inaceitabilidade do processo de partida, porque é um fato normal, é as culpas, né? Que você não pode se permitir porque houve alguma dificuldade, houve alguma situação, e você ficar se culpando, né? Ah, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro, e isso muitas vezes, quase sempre, deixa você atrás, deixa você ainda ligado na inaceitabilidade da partida das pessoas que nós amamos. Então a gente tem que fazer valer a pena o tempo de convivência, né? Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, eu convivi com ela, eu tinha 22 anos quando ela partiu nova, 50 e poucos anos. Então eu faço valer a pena os 22 anos. Mãe, foi muito bom a nossa convivência nesses 22 anos. Seja feliz, mãe, né? Então a gente, e para não ficar na insatisfação, na culpa, a gente, quando os nossos corações partem, não é errado chorar. Chore, dá saudade. Até hoje eu choro pela minha mãe, eu vou dar uma saudade dela, né? Mas não podemos entrar num processo de desespero, ok? Então nossos amores estão vivos, vamos nos encontrar com eles, ok? No mundo espiritual, pode ter certeza disso, tenho certeza absoluta disso, porque a vida continua como nos mostrou Jesus, né? Então, com relação às mortes prematuras, só para a gente saber, a morte prematura preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Olha, bora lá. Atenção, vamos nós. Muitas vezes um coração mergulha aqui e ele tem o corpo dele tem um prazo de validade de 20, de 12, às vezes eu já vi, às vezes de 8 anos, 10 anos, porque ela tinha que cumprir aquele tempo aqui. Pode ser um tempo onde o espírito, né, acertou para cumprir uma situação, ok? E pode ser um tempo também onde é de fundamental importância um mergulho aqui na Terra por mais alguns anos. Já vi casos de reencarnação onde a pessoa se comprometeu muito lá no mundo espiritual, aqui na Terra, foi para o mundo espiritual, cheio de traumas, e para poder voltar numa reencarnação mais sadia, num corpo mais sadio, ele voltou aqui na Terra por uma semana, um mês, e depois partiu de novo. Então esse mergulho no esquecimento por 9 meses mais um mês faz com que o espírito, tá certo, esqueça dos traumas que ele vivia no mundo espiritual. Então, por mais quem diga assim, nossa, meu Deus, por que voltou para ser abandonado? Mesmo sendo abandonado quando criança, ainda é menos sofrimento do que traumatizado no mundo espiritual. Então, Deus é amor. Então, tudo ele faz por amor, para evitar o sofrimento das pessoas. Morte prematura. Quando nós tivemos a oportunidade de ficar 2 anos lá na Fazenda Esperança, como voluntário, lá tem o GEV, Grupo de Esperanças Vivas, onde a família chega com o coração, com o jovem, né, que se envolveu totalmente na droga, né? Aí tinha lá, eu me lembro de uma cena muito interessante, tinha a mãe sofrida lá, né, porque, olha, vocês não imaginam, vocês não têm nem ideia o que é que uma pessoa viciada faz, tá? A mãe lá, certo? Trazendo o filho lá, ver se ele conseguia ter uma forcinha para ficar lá na fazenda, né, para poder se recuperar. Aí tinha os familiares, tinha os tios, tinha o irmão e tal, uns revoltados, esculhambando. Essa
safado, isso não era para dar droga não, isso é um safado, olha como é que tá a família toda, o que ele fez, já se meteu com polícia, já vendeu tudo que tinha, e jovem, né? Então muitas vezes acontece quando existe uma projeção negativa de alguém que vai levar muito sofrimento para muitas pessoas, e essas pessoas não merecem, então às vezes acontecem as mortes prematuras. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou colocando. Está no Evangelho, está no capítulo 5. Vocês estão me entendendo? Ia trazer tanto malefício para o pai e para a mãe, que muitas vezes é antecipada a partida dele, para não causar prejuízo. Nesse caso, mas nesse caso, por que ele não partiu, Tarcísio? Porque existia um processo de reparação com toda a família. Então, por isso que às vezes existe as mortes prematuras, os processos de provação e reparação, e a pessoa fica, tudo bem? Então, a partida prematura de um espírito pode ser cumprimento de uma missão, ok? Pode ser para mergulhar na terra por algum tempo a fim de recuperar a estrutura emocional totalmente comprometida. Esse caso que eu estou contando foi o caso de suicídio. Ele teve que voltar aqui porque ele não conseguia retornar plenamente, né? Ou então, quando verifica que vai causar muito sofrimento, então é dado uma moratória para ele, nesse caso. Pois não. No caso do suicida, ele, como ele se compromete ao corpo espiritual, ele geralmente, quando ele volta comprometido, corpo comprometido, tá? Okay? Se suicidou por veneno, vai ter problema de estômago. Se atirou na cabeça, vai ter problemas mentais, entendeu? Ele volta muito comprometido, entendeu? Até se refazer, ok? Deixar. Então nós assistimos. Onde é que a gente vê muito casos de pessoas que suicidaram? Muitas vezes aqueles processos de amputação, okay, que a gente assiste lá no hospital, muitas vezes tem pessoas que estão resgatando processos de suicídio em vidas passadas, né? Ok? Geralmente ela está no planejamento, entendeu? É dado uma moratória para mas quando não vai, geralmente já está mais ou menos planejado, entendeu? Por isso que ele coloca ali, ó, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem, né, famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é o grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que, assim, se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhes acarretasse a perda, porque o processo da vida aqui é um processo de autocrescimento. Mas aí, para a gente fechar essa questão, a questão 934 é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores, né? A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto irreparável, e independe de nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, ou seja, uma reparação, né? E é lei comum para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Atenção! Quando eu aceito a partida de um familiar meu, um coração que eu amava muito, quando eu aceito, ok? Eu estou dizendo para Deus que eu aceito a vontade dele. Se eu não aceito isso, muitas vezes me compromete, e eu poderia ter oportunidade no mundo espiritual de ter um pouco mais de contato com a pessoa que eu amo, e isso cria uma barreira. Então, por isso que é de fundamental importância você aceitar, tá certo? A vontade de Deus, porque você vai ter contato com seus amores no mundo espiritual. E aqui que ele fala na questão 904 é o seguinte, olha,
Vocês não vão acreditar. Mas espere um pouquinho mais, que talvez a tecnologia hoje está avançando em torno de, em cada 6 meses ela está multiplicando. Você já pensou tocar o teu celular e tu, vovó, é a senhora, vovó? Sim, meu filho, estou ligando para você, okay? Olhando a imagem dela, espere um pouquinho mais, não morra ainda não, tá? Que isso vai acontecer. Ali escrito, ó. Enquanto não dispõe de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Por que isso não aconteceu ainda? Pela dureza do coração das criaturas aqui na Terra. Ainda tem muita maldade, tá certo? Porque isso é uma dádiva bendita. No celular tocar e eu, tá certo? Ou então estou na rua, peraí, é vivo ou é morto? Aguardem, que isso vai acontecer. Está escrito no livro dos Espíritos, da questão 934, ok? Onde você vai poder, de alguma maneira, se comunicar com seus amores. Okay? Aí alguém vai dizer, mas Tarcísio, não vai ter mais reunião mediúnica, né? Vai, para os coraçõezinhos um pouco mais alienados, mas que já conseguiram se superar, eles vão se comunicar conosco.